Vamos continuar com a análise muito superficial do Livro dos Espíritos, livro este que é o pilar da nossa doutrina. O livro tem 1019 questões, nós hoje iremos debruçar-nos sobre a 365 e a 366, que fazem parte do capítulo 7º da volta do espírito à vida corporal, faculdades morais e intelectuais do homem, e então a pergunta 365, colocada por Allan Kardec aos espíritos, foi esta: porque é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E os espíritos respondem: é que não são ainda bastante puros. Os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência dos outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele adianta-se na ciência, noutro adianta-se na moralidade. Ora bem, nós sabemos que para sermos espíritos perfeitos, que é o nosso final, o nosso objetivo de estarmos a reencarnar sucessivamente na Terra, é chegarmos à condição de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Mas até lá ainda vamos ter que vir cá muitas vezes à Terra ou outro planeta com a mesma classificação, ou então se nós demos o salto, deixamos de ser, quando chegarmos a um mundo de regeneração, ou na nossa qualidade de espírito subimos mais um degrau na nossa escala, nós temos que progredir nos dois campos, quer a nível moral, quer a nível intelectual. E por norma acontece isso com os intelectuais. Ainda hoje dizia um fulano, um médico, que não adianta ir aos reikis, não adianta ir às medicinas alternativas, que isso é tudo... Ele utilizou um termo muito esquisito, mas pronto, e depois estava muita gente a contrapor que não é bem assim. Portanto, que esse intelectualmente já atingiu um determinado grau, mas moralmente ainda está um bocadinho abaixo do que será desejado. Mas, a seu tempo, se calhar numa próxima reencarnação, a nível intelectual, a sua progressão irá ser muito mais lenta e a nível moral, se calhar, irá dar um passo maior. Também podemos aqui concluir que a espiritualidade diz-nos que o espírito evolui em vários aspectos, mas não de forma simultânea. Em cada reencarnação ele consegue evoluir em determinado ponto, às vezes, como eu acabei de falar, no intelectual, outras no moral. Temos é que ter esta certeza que precisamos de evoluir em ambos os campos para que possamos ser perfeitos. Isto não significa que vamos aprender a agregar valor a esses pontos todos numa só existência. E naturalmente é uma coisa que percebemos, e a própria espiritualidade diz-nos que o homem cresce primeiro em intelectualidade, ou é mais comum que ele cresça neste ponto, mas a moralidade cresce mais lentamente. Por isso, podemos ver aqui na Terra quantos homens de saber e de intelectualidade e repletos de orgulho e de egoísmo e profundamente viciosos no aspecto moral. Isto demonstra que não são espíritos que já tiveram várias existências, porque não estão aí no início das suas reencarnações, na sua trajetória no reino nominal. Por outro lado, mostra que ainda há muito a evoluir, porque o campo moral está realmente deficitário. Relativamente a esta questão, Miramês diz-nos assim: inteligência não é sinónimo de pureza espiritual. É um dos dons para o alto. Ela serve e muito como instrumento da alma para progredir, quando é usado para a felicidade de todos os seres. Podemos verificar grandes inteligências servindo de instrumento de Deus para a paz no mundo e outras tantas usando-as para a guerra, aumentando a peste e a fome no mundo. Aqui eu vou fazer um parênteses. Esta semana, ou foi ontem, ou foi no sábado, deu no canal História uma reportagem sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Com o armamento que eles tinham naquela altura, e se o Hitler fosse minimamente inteligente, eu estou convencido que com aquele armamento eles tinham tomado conta do mundo. A nossa sorte foi o Hitler não ser inteligente.
porque ainda hoje eles são talvez dos exércitos mais poderosos do mundo, juntamente com Israel, os Estados Unidos, mas naquela altura a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, ainda bem que o Hitler não era inteligente. Ficamos por aqui. A inteligência só entra na faixa da pureza quando em completa harmonia com o amor, como nos mostra o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, para o mal, é como o combustível ou o inflamável que se derrama próximo ao fogo. Grandes inteligências que manifestaram seus poderes intelectuais na Terra encontram-se em zonas inferiores na erraticidade. Portanto, quer dizer que numa próxima reencarnação estas inteligências irão progredir no campo moral de certeza e a nível de inteligência irão ficar parados de certeza. Por terem feito mau uso dessa faculdade maravilhosa e por vezes voltam à carne, em corpo deformado ou como um idiota, na certeza de que com isso poderão sentir na profundidade do ser o erro que praticaram quando em liberdade. Outra vez que retornarem à Terra, pela lei das vidas múltiplas, aplicarão a sabedoria para o bem de todos. Einstein, se soubesse com a teoria da relatividade que iam descobrir a bomba atómica, ele disse que não a teria publicado, teria aguardado só para ele. O homem inteligente pode ser uma criatura viciosa, como não. Depende do espírito que naquele corpo se mova. Na maior parte são espíritos em busca da realidade que se desenvolveram numa direção, faltando-lhes o amor, respaldando seus impulsos, acendendo a luz da fraternidade no coração. Às grandes inteligências da Terra dizemos que devem procurar a Universidade de Jesus para que saibam usar seus conhecimentos como semeadores de paz entre todas as nações. Vamos passar à questão 366, que é esta: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Ora, nós estamos a ver que por esta pergunta que isso não é possível, o mesmo homem não pode ter dois espíritos, o mesmo corpo. Refletindo, reconhecereis, esta é a resposta dos espíritos, refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria. Ora, se tivéssemos mais que um espírito, ora, um queria ir para ali, o outro queria ir para ali, então em que é que ficávamos? Portanto, a resposta deles: porque caso tomam efeitos que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúdo o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenómenos do universo. Sabemos que na Antiguidade os povos que habitavam a Terra eram todos politeístas, acreditavam em vários deuses. Se bem que as pessoas sensatas com eles coexistem, apenas viam em tais fenómenos efeitos provindo de uma causa única, Deus. Como teria o homem a sua vontade própria se fossem vários espíritos a animá-lo? Por exemplo, um criativo, aqui são tópicos que eu fui buscar para darmos uma sequenciazinha aqui a esta resposta. O criativo, um ciumento, o bondoso, como é que o espírito poderia agir? Politeísmo, e nesta pergunta depois temos uma explicação de Kardec. O mundo físico e o mundo moral oferecem-nos, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenómenos, os cientistas acreditaram que fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível
que tão variados fenómenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade. E relativamente a esta questão, vamos ver o que é que nos diz Miramês. Os que acreditam que cada faculdade do ser humano tem um espírito que lhe corresponde, estão enganados, como estavam iludidos os que no passado acreditavam em vários deuses, apontando em cada fenómeno da natureza um Deus que seria a fonte do acontecimento. Essa tese hoje caiu no esquecimento, anotando os mais entendidos que os deuses dos povos antigos eram espíritos sob o comando do Pai Celestial. A ciência divina mostra-nos que todas as aptidões que o homem pode mostrar, em movendo-se no corpo da carne, são qualidades da alma que se desenvolvem nas bênçãos do tempo por vontade do Deus verdadeiro, imortal. Compreende-se, portanto, que o homem somente tem um espírito com variadas manifestações dos seus dons, como sendo talentos espirituais, oferta ao Senhor ao seu coração. Cabe-nos buscar na própria matéria a realidade do que falamos. A ciência achava que a matéria era diversificada na sua estrutura e a razão do equívoco são as suas modalidades diferentes. Hoje, o homem inteligente reconhece que as expressões diferentes da matéria provêm da unidade da mesma em que se movimentam, mostrando diferenciações inúmeras. A matéria provém de um só elemento primitivo, assim como o espírito, com todas as suas nuances de vida, de uma só fonte de vida, Deus. Também Miramês nos diz isto. E a análise às duas questõezinhas de hoje está concluída. Resta-me agradecer a vossa atenção por me terem escutado.